Senhoras e senhores, vamos mais uma aula com o professor Dr. Elvis Sidney Bess. Na aula de hoje, vamos tratar de uma questão do concurso de admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na sua prova de 2021, caderno modelo A, questão 42 de Química. Questão 42 diz o seguinte: leia o texto a seguir e resolva a questão. O texto diz: quando se efetuam duas substituições em um anel aromático, verifica-se experimentalmente que a posição da segunda substituição no anel depende da estrutura do primeiro grupo substituinte. Ou seja, o primeiro ligante do anel determinará a posição preferencial para a outra substituição. Esse fenômeno recebe o nome de dirigência, e existem somente dois tipos de dirigentes: orto-para-dirigentes e meta-dirigentes. A fonte é Osberco e Salvador, livro de Química, na sua 14ª edição, São Paulo, 2009, volume 3, Química Orgânica, página 318. Considere a mononitração de um composto hipotético de fórmula C6H5X em presença de ácido sulfúrico como catalisador. Essa mononitração pode gerar como produtos os compostos A, B e C, cuja reação é representada abaixo. Então, nós temos um composto com um determinado substituinte, reagindo com ácido nítrico, catalisado por ácido sulfúrico, fornecendo como produtos A, B e C, os produtos na posição nitrada na posição orto, nitrado na posição meta e nitrado na posição para, respectivamente A, B e C. Acerca dessa reação e de seus compostos são feitas as seguintes afirmativas. Afirmativa primeira, trata-se de uma reação de condensação. Afirmativa segunda, caso X seja um haleto, os compostos A e C serão os produtos preferencialmente formados na reação. Afirmativa terceira, caso X seja um grupo metila, CH3, o composto B será o produto preferencialmente formado na reação. Afirmativa 4, caso X seja o grupo nitro, NO2, o composto B será o produto preferencialmente formado na reação. E afirmativa 5, os produtos A, B e C são isômeros de função. Temos que julgar essas afirmativas e assinalar a alternativa correta. Vamos analisar cada uma das afirmativas. Afirmativa primeira, trata-se de uma reação de condensação. Essa afirmativa é falsa. A reação, como o próprio enunciado diz, é uma reação de nitração, que é uma reação classificada como uma reação de substituição eletrofílica aromática ou de ataque eletrofílico ao anel aromático, no caso aqui um benzeno substituído pelo substituinte X. Condensações, reações de condensações são reações em que duas moléculas se unem com a eliminação de água. Por exemplo, a condensação de uma acetona com uma amina primária. Aqui temos uma amina primária se unindo com uma acetona, produzindo aqui essa molécula, que é a união das duas aqui, com a liberação de H2O, tá? A liberação formal de água. Quando isso acontece, diz que é uma reação de condensação. Então, a reação dada não é uma reação de condensação, é uma reação de substituição eletrofílica ou ataque eletrofílico ao benzeno, tá? Aos arenos. Portanto, a afirmativa 1 é falsa, não se trata de uma reação de condensação. Vamos para a segunda afirmação. Caso X
Caso X seja um aleto, os compostos A e C serão os produtos preferencialmente formados na reação. Ou seja, afirma que caso X seja um aleto, principais produtos da nitração estarão nas posições orto ao grupo X e para ao grupo X. Tá? Vamos ver que essa afirmação está correta. Vamos ver como acontece isso. Vamos falar então da questão da ativação ou desativação do anel de benzeno pelos substituintes presentes. Então, os substituintes do benzeno podem ser agrupados em substituintes do tipo ativantes, que são aqueles doadores de elétrons, doadores de densidade eletrônica, e que geralmente direcionam o segundo eletrófilo para as posições orto e para. Então, quando eu tenho grupos que são doadores, os eletrófilos que vão se adicionar ali ao anel entrarão nas posições orto e para preferencialmente. E temos os grupos do tipo 2, que são os desativantes, que são grupos que são aceitadores de elétrons, que geralmente direcionam o segundo eletrófilo para a posição meta. Então, aqui na figura nós temos, se o grupo que ali estiver presente for doador de densidade eletrônica para o anel, as posições preferenciais serão do tipo orto e para. E a gente diz que esse é um anel ativado por esse grupo doador. Quando o grupo que está ali como substituinte for um grupo aceitador, ou seja, um grupo retirador de densidade eletrônica do anel, se diz que esse anel ele é desativado para o ataque eletrofílico, porque ele atrai a densidade eletrônica para cima dele, e esses grupos em geral são meta-orientadores, ou seja, o grupo que for entrar, o eletrófilo que for entrar na reação vai entrar nas posições meta em relação ao grupo aceitador. Bom, como a gente tem aletos nessa segunda afirmativa, a gente tem a questão da influência. A influência dos elétrons de um substituinte é determinada pela conjugação de dois efeitos que, dependendo da estrutura do substituinte, podem atuar simultaneamente. Ou seja, eu posso ter o efeito indutivo e o efeito de ressonância. O efeito indutivo, que é esse efeito de atrair densidade eletrônica ou de doar densidade eletrônica, ele opera através das ligações sigma entre esse grupo e o anel. E ele decai rapidamente com a distância, tá, do grupamento, sendo governado pela diferença de eletronegatividade dos átomos e pela polarização induzida das ligações. Então, se eu tenho um grupo que atrai elétrons, essa atração vai ser transmitida pela ligação sigma, mas esse efeito ele é um efeito de proximidade, então somente posições do anel próximas do grupo vão ser afetadas por esse efeito indutivo. E o efeito de ressonância, por sua vez, ele se propaga através das ligações π do anel e, portanto, ele é de longo alcance. Ele vai influenciar todas as posições do anel aromático, sendo importante principalmente em sistemas que terão cargas. Então, vamos ver assim, o efeito indutivo em alguns substituintes do anel benzeno. Aqui a figura nos mostra. Se o grupo aqui, o substituinte, ele for doador de densidade eletrônica, como grupos, um grupo, por exemplo, CH3, um grupo alquila, então, esses grupos aqui são doadores de densidade eletrônica. Então, em termos de efeito indutivo, que se propaga por essa ligação sigma, eles têm o efeito indutivo doador. Eu posso ter grupos aqui também do tipo aceitadores. Eles retiram
densidade eletrônica do anel, eles atraem a densidade eletrônica para cima do grupo A. Esses grupos são grupos que possuem, por exemplo, o grupo CF3, que possui o flúor, que por sua eletronegatividade vai atrair bastante elétrons, densidade eletrônica para cima do grupo CF3, grupos do tipo NR2, grupos do tipo OR, grupos do tipo aleto, flúor, cloro, bromo e iodo, grupos do tipo acila, grupos do tipo nitrila, grupos do tipo nitro e grupo do tipo sulfônio. Então, esses grupos são todos grupos aceitadores de elétrons, retiradores de densidade eletrônica do anel aromático. Os halogênios, por serem eletronegativos, então eles são substituintes que reduzem a densidade eletrônica do anel aromático por indução. Mas, por outro lado, eles são doadores de carga por ressonância. O efeito indutivo prevalece. Portanto, do ponto de vista de velocidade de reação, um anel que seja substituído por halogênio, ele fica desativado, ou seja, a velocidade de nitração, por exemplo, de um anel que está substituído por um halogênio será menor do que a do benzeno, ou seja, ele é desativado em relação ao benzeno que não tenha nenhum substituinte. Ele desativa, porque ele retira a densidade eletrônica e do anel aromático e, portanto, o anel aromático é menos suscetível ao ataque eletrofílico, que menos densidade eletrônica está sobre o anel aromático. A substituição eletrofílica, entretanto, ocorre principalmente nas posições orto e para. Então, em geral, grupos doadores são orto e para orientadores, e grupos aceitadores, desativadores do anel, são geralmente meta dirigentes. Porém, aqui no caso dos halogênios, eles são uma exceção. Eles, apesar de serem grupos desativadores, são grupos desativadores, eles, contrariando a regra, eles são orto para dirigentes. A competição que acontece entre o efeito de ressonância e o efeito indutivo explica essa reatividade aparentemente contraditória, tá? Para se entender essa aparente contradição de, apesar de ser desativador e ser orto e para dirigente, é necessário então examinar as formas de ressonância de todos os possíveis intermediários, que é o que nós vamos ver agora nas figuras. Vamos ver. Se X for um halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, e ele sofrer um ataque eletrofílico na posição orto, ou seja, nessa primeira posição adjacente ao grupo, o que acontece? Esses elétrons aqui, esse par de elétrons vai atacar então o eletrófilo. O eletrófilo vai se adicionar a essa posição e aqui adjacente vai formar uma carga positiva, ou seja, um carbocátion do tipo secundário. Vai acontecer o quê? As possíveis formas de ressonância para esse carbocátion. As possíveis formas de ressonância são as seguintes. Se esse par vem para cá, a carga positiva passa para cá. Se esse par vem para cá, a carga positiva passa a ser adjacente ao aleto. Bom, por o aleto ser um grupo retirador de elétrons, esse carbocátion aqui parece que seria um carbocátion que não seria estável. Porém, a possibilidade do aleto, que possui pares de elétrons livres aqui, jogar essa densidade eletrônica, que esse par de elétrons, para essa ligação aqui, faz com que esse carbocátion seja estabilizado. Então, essa forma de ressonância aqui, ela tem a contribuição mais importante, tá?
octetos completos. E, portanto, aqui, nesse caso, essa forma confere uma estabilidade para o carbocátion que surge como intermediário pela adição orto. Então, o grupo aleto ele acaba estabilizando o carbocátion por efeito de ressonância da sua densidade eletrônica. Os pares isolados aqui. Então, esses pares isolados eles acabam fornecendo um efeito de estabilização do carbocátion por ressonância desse par que dispersa a carga positiva sobre todo o anel aromático. Dessa forma, esse intermediário é estabilizado. Por sua vez, se ocorrer um ataque meta, ou seja, nessa segunda posição aqui adjacente, segunda posição em relação ao grupo do aleto, o que vai acontecer? A ligação ataca aqui o eletrófilo, forma um carbocátion aqui, com a carga positiva localizada aqui na posição orto. Com a migração, a posição orto pode vir para outra posição orto, ou então para a posição para. Esse cátion aqui é menos estável, porque em nenhum momento essa carga positiva consegue ficar adjacente aqui. Consegue ficar na posição que está ligada ao aleto. E, portanto, não ocorre, nesse carbocátion, não ocorre a estabilização por ressonância π desses elétrons. Vocês vejam que em nenhum momento esses elétrons participam da formação de uma estrutura de ressonância que estabilize esse carbocátion. Portanto, uma adição, um ataque meta não é favorável no caso de eu ter o aleto aqui como grupo. Já no ataque para, ou seja, nessa posição aqui, vai abrir aqui o ataque ao eletrófilo, formando esse carbocátion com a carga positiva localizada aqui, que por ressonância essa carga positiva acaba vindo ao carbono que está ligado ao halogênio. O halogênio vai estabilizar essa carga através da ressonância π, ou seja, entregando densidade eletrônica que vai dispersar essa carga positiva por todo o sistema π. Portanto, essa forma de contribuição aqui, essa forma de ressonância, ela tem uma contribuição importante, gerando uma estabilização. Então, o ataque à posição para também gera estabilização por efeito de ressonância π dos pares de elétrons do grupo halogênio, que, portanto, vai estabilizar essa carga positiva, dispersando-a sobre todo o sistema π do anel aromático. Portanto, os ataques em orto e para levam a formas de ressonância, nas quais a carga positiva está colocada no carbono ligado ao halogênio. Embora isso possa parecer desfavorável, porque o halogênio, sendo eletronegativo, atrai os elétrons por efeito indutivo, a ressonância com um par de elétrons livres dos halogênios permite a deslocalização da carga pelo anel. Todo o anel aromático vai participar na deslocalização dessa carga positiva através desse efeito de ressonância dos pares livres de elétrons que tem nos grupos halogênios. Isso faz com que as substituições em orto e para sejam favorecidas. Já o efeito indutivo dos halogênios é suficientemente forte, porém, para desestabilizar os três cátions em relação ao cátion benzeno. Ou seja, em comparação ao benzeno, a substituição por aleto causa, então, do ponto de vista de cinético, causa uma
uma desestabilização de forma com que o anel seja desativado em comparação ao benzeno. A consequência é que os halogênios, embora tenham comportamento de grupo retirador de elétrons, de grupo desativador do anel aromático, eles são uma exceção e são, embora sendo desativadores, eles são orientadores orto e para. Tá? Eles são a exceção dessa regra de que grupo desativador orienta meta e grupo ativador orienta orto e para. Eles são, embora sendo desativadores, por esse efeito de ressonância do par livre de elétrons, eles acabam favorecendo os intermediários que surgem pela adição orto e para. Então, eles são orientadores orto e para, embora sejam desativadores do anel. Portanto, a afirmação 2, que diz que caso X seja um aleto, os compostos A e C, ou seja, os compostos orto e para, são os produtos preferencialmente formados na reação, é verdadeira. Portanto, a afirmação 2 é verdadeira. A nitração se dará preferencialmente nas posições orto e para, quando X for um aleto. A terceira afirmação diz que caso X seja o grupo metila, o composto B será o produto preferencialmente formado na reação, ou seja, o composto B é o composto onde a orientação é meta. Essa afirmação é falsa. O grupo metila é um grupo do tipo ativador e, portanto, ele é orto para dirigente. Os produtos terão A e C e não B. Vamos ver o motivo. Bom, o ataque em orto e meta e para no metilbenzeno. Vamos ver o que acontece com cada um desses casos. Quando eu tenho um ataque orto, nós vamos ter que a forma de ressonância mais importante é onde a carga positiva está no carbono que está ligado ao grupo metila. Como essa forma aqui é a de um carbocátion terciário, ou seja, esse carbono é um carbono terciário, está ligado a 1, 2 e 3 outros carbonos. Carbocátions terciários são mais estáveis que carbocátions secundários, que são mais estáveis que carbocátions primários. Portanto, como eu tenho aqui uma das formas de ressonância como sendo um carbocátion terciário, essa forma de ressonância terá uma contribuição muito importante para a estabilização da estrutura do intermediário carbocátion. Portanto, o ataque orto é favorecido no caso de grupos metilo. Tá? Grupos metila, substituinte CH3 estabiliza o intermediário quando o ataque for do tipo orto. No caso do ataque meta, nessa posição aqui, eu vou ter que todas as três formas de ressonância possíveis são de carbocátions secundários. Todas as formas de ressonância possíveis são de carbocátion secundário. Secundário, secundário, secundário. Ou seja, aqui esse carbono está ligado a outros dois carbonos, aqui é ligado a outros dois e aqui ligado a outros dois. Em nenhuma das formas de ressonância resultantes de um ataque meta, eu tenho aquele carbocátion terciário. Portanto, essa forma é muito menos estável, tá? E não terá tendência a ser formada. Então, o ataque meta não é favorecido. Enquanto que o ataque para também é favorecido, porque, mais uma vez, no ataque para, eu tenho carbocátion secundário, mas tem um carbocátion, uma das formas de ressonância, vai estabilizar o cátion por formar também uma forma carbocátion terciária. Portanto, o grupo alquila ele doa elétrons por indução.
O ataque eletrofílico nas posições orto e para leva a um carbocátion intermediário, em que uma das formas de ressonância tem carga positiva no carbono ligado ao substituinte alquila, conferindo àquele átomo o caráter de carbocátion terciário, que é muito mais estável que os carbocátions secundários. Como o grupo alquila doa elétrons por efeito indutivo para estabilizar a carga positiva, essa forma de ressonância é a mais importante para o híbrido de ressonância do que as demais em que a carga positiva está em um carbono não substituído. Já o ataque na posição meta, por outro lado, leva a um intermediário no qual nenhuma das formas de ressonância se beneficia de uma estabilização direta, seja, por indução do grupo doador de elétrons, que é o grupo alquila, para estabilizar esse carbocátion. Eu não tenho estabilização do carbocátion, porque em nenhuma das formas de ressonância no ataque meta eu tenho um carbocátion terciário, um carbocátion onde a carga positiva esteja no carbono adjacente ao grupo alquila substituinte. Portanto, a substituição meta será desfavorecida. Portanto, é falso que caso X seja o grupo metila, o composto B, que é o composto orto, será o produto preferencial. Não. Grupos alquila são grupos doadores, são grupos ativadores do anel e são grupos orto-meta-dirigentes e não meta-dirigentes. Portanto, é falso a afirmação que o produto, caso X seja metila, será o produto B. Os produtos corretos serão A e C. Na afirmação 4, caso X seja o grupo nitro, o composto B será o produto preferencialmente formado na reação. Então, caso eu tenha o X grupo nitro, então aqui afirma que o composto B, ou seja, o composto meta, será o produto preferencial. Essa afirmativa é correta. O grupo nitro é um grupo desativador do anel, fortemente desativador, e, portanto, o produto preferencialmente formado é o produto onde eu tenho a substituição meta, na posição meta em relação ao grupo original. A gente pode entender, então, como o efeito retirador de elétrons do grupo nitro inicial orienta a substituição para a posição meta, se considerarmos as estruturas de ressonância para os íons arênio envolvidos na substituição nas posições orto, meta e para do nitrobenzeno por um eletrófilo genérico E. Então, se o grupo inicialmente aqui substituinte é o grupo nitro, ele é um grupo retirador de densidade eletrônica, porque o átomo adjacente aqui, o que está ligado ao anel, é um átomo que tem uma carga parcial positiva. Portanto, ele atrai densidade eletrônica, retira a densidade eletrônica do anel pela carga positiva aqui presente. Então, tem efeito, a seta indica que o efeito indutivo retirador. Então, se o eletrófilo genérico E se adicionar a posição orto, o que eu vou ter? Vou ter carbocátions aqui, onde eu tenho a carga positiva nas posições meta ou na posição do próprio grupo nitro. Esse sistema aqui é muito instável, tá? É desfavorecido, porque eu tenho uma concentração de carga positiva aqui. Essas concentrações de carga são desfavoráveis energeticamente. Portanto, essa posição orto aqui, ela é desfavorecida quando eu tenho um grupo retirador de elétrons aqui, como o grupo nitro. Já se o ataque se der na posição meta, o que eu tenho? Atacando na posição meta, eu vou ter carga positiva nas posições orto e nas posições para. Ou seja, a carga positiva dessa estrutura de ressonância está distante da outra carga positiva.
Eu tenho uma dispersão da carga positiva aqui. Uma maior dispersão, uma maior distância entre os centros de carga positivo. Portanto, essa forma de ressonância tem uma contribuição elevada para a estrutura quando eu tiver uma substituição na posição meta. Portanto, quando o grupo aqui é o grupo retirador de elétrons, no caso, grupo nitro, a posição mais favorável para o ataque é a posição meta. Isso vai se aplicar à grande maioria dos grupos retiradores de elétrons, dos grupos desativadores do anel aromático. Já na posição para, se o ataque se der na posição para, eu de novo vou ter essa forma de ressonância aqui, esse contribuinte de ressonância, onde eu tenho de novo uma concentração de carga positiva nessa região, o que é altamente desfavorável e instável, um contribuinte altamente instável. Portanto, esse intermediário não terá tendência a se formar, portanto, um ataque na posição para é desfavorecida quando eu tenho grupos desativadores, grupos retiradores de elétrons, como o grupo nitro. Portanto, é verdade que o produto B é favorecido, seja o produto orto é favorecido quando o substituinte X é o grupo nitro. Na verdade, quando eu tenho nitrobenzeno sendo atacado por ácido nítrico, ou seja, fazendo uma nitração do composto que já é o nitrobenzeno, o resultado é que 93% do produto de substituição será na posição meta. Portanto, a afirmativa 4 ela é verdadeira. O produto meta é favorecido, o produto B é favorecido quando o substituinte X for o grupo nitro. A afirmativa 5 diz que os compostos A, B e C para um dado substituinte X, então são isômeros de função. A afirmação 5 ela é falsa. O nome que se dá para esses isômeros, orto, meta e para, possíveis para um anel aromático substituído, é a de isômeros de posição, ou seja, pode ter a posição orto, a posição meta e a posição para no anel, e não isômeros de função, porque não se altera a função química aqui entre esses isômeros. Todos eles têm os mesmos grupos funcionais, substituindo em posições diferentes do anel aromático. Portanto, a afirmação 5 é falsa. Em resumo, apenas as afirmações 2 e 4 foram comprovadamente verdadeiras. Portanto, no caderno A das afirmativas feitas estão corretas apenas alternativa D, 2 e 4 é a resposta correta para a questão 42. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Curta, compartilhe e ative o sininho das notificações para receber conteúdos preparatórios de química para SpaceX, IME e ITA. Distribua também com seus amigos, compartilhe e continuem nos seguindo para mais conteúdos desse tipo. Um abraço e até o próximo vídeo.